nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje falando um pouco sobre as formas de uso do gesso agrícola, ou seja, qual que é a finalidade, né, que pode ser utilizado o gesso agrícola. Tá? Então, lembrando que o gesso agrícola, o mais comumente utilizado na agricultura, é o fosfogesso, que é o gesso que é oriundo da indústria de produção de fertilizante fosfatado, ou seja, ele é um subproduto, né, da indústria do fertilizante fosfatado. Tá? Então, nós vamos compreender um pouco melhor a ação do gesso como fertilizante, né, a ação do gesso como corretor de solos sódicos ou mesmo também solos com alta concentração de potássio, né, é algo que pode ser prejudicial, né, em termos de equilíbrio de nutrientes no solo. Vamos comentar um pouco do gesso como condicionador de subsuperfície, ou seja, melhorador do solo em profundidades, condicionador de estercos e também preventivo de enfermidades de plantas. Tá? Então, são algumas das ações do gesso, né, que podem ser aplicadas, né, na agricultura. Bom, falando primeiramente do emprego do gesso como fertilizante, lembrando que o gesso é o sulfato de cálcio, né? Então, a composição do gesso apresenta dois macronutrientes, que é o enxofre e o cálcio. Tá? Então, o sulfato de cálcio, né, o gesso agrícola, ele é fonte de dois nutrientes essenciais. Tá? Para nós termos uma ideia, 1 tonelada de gesso agrícola, nós podemos estar adicionando 150 quilos de enxofre ao solo. Tá? Então, e isso é muito importante porque nossos solos, né, em sua grande maioria, apresentam baixos teores de enxofre. Tá? O enxofre ele é um elemento que tem a matéria orgânica como uma das principais fontes, né? E como nós temos solos na região do Cerrado com baixo teor de matéria orgânica, são solos que têm baixo teor de enxofre. Tá? Outra questão também, que é o uso de adubos simples e de formas de adubação carentes em enxofre. Então, né, quando a gente acaba optando pelo fertilizante como ureia, cloreto de potássio, né, o próprio MAP, que é um fertilizante fosfatado, são fertilizantes que têm um macronutriente primário, né, porém não tem o enxofre. Né? Então isso acaba tornando o solo ainda mais deficiente. Né? E também uma outra questão que nós temos que entender é que hoje nós temos variedades, né, cultivares, híbridos, né, mais produtivos, tá? Tanto para o milho quanto para a soja, para o feijão, e isso acaba demandando uma maior extração de enxofre, né, que ela tem uma composição de um aminoácido, né, e que quando vai fazer a formação de proteína e enchimento de grãos, ele é um elemento bastante demandado. Então, por isso, a utilização do gesso como fonte de nutriente ou ação fertilizante é muito importante. Tá? No caso da soja, né, o enxofre ele contribui muito, né, como ele faz parte das enzimas do solo que contribuem para a redução ou transformação do nitrogênio atmosférico em nitrogênio amoniacal, tá? Que é o processo intermediário aí pelas bactérias. Né? E esse processo ocorre graças, né, à presença do enxofre. Né? Então a gente pode ver aqui essa imagem da esquerda, são raízes de soja sem aplicação de enxofre, e aqui à direita com 30 kg por hectare de enxofre. Esses pontos mais brancos são os rizóbios, onde ficam as bactérias que fazem, né, a fixação do nitrogênio. Então, dentre os fatores de sucesso da fixação biológica, né, está o fornecimento de enxofre, tá? Que ele está aqui regulando esse processo. Né? Então, sem o enxofre, o processo de fixação biológica de nitrogênio fica comprometido. Lembrando que a fixação biológica é o processo de absorção do nitrogênio atmosférico por bactérias do gênero Rhizóbio, né? A conversão do nitrogênio atmosférico em nitrogênio amoniacal, né, como mostra aqui,
e esse nitrogênio amoniacal sim é assimilado pela planta. Tá? Então todo esse processo ele é regido por enzimas, né? E para a ativação dessas enzimas é necessário a presença do enxofre. Tá? Ainda como fonte, né, de enxofre, está aqui para 1.000 kg de gesso, em torno de 150 kg de enxofre. Tá? E para as culturas anuais, em média, né, de ano após ano, das culturas, em torno de 30 kg por hectare de enxofre. Tá? Então, a aplicação de gesso ela pode suprir até 5 safras, né, das culturas anuais, e no caso da cana-de-açúcar, em torno de 3 safras. Tá? Então, é uma fonte barata de enxofre, né, porque ele é um produto, um subproduto e é produzido no Brasil. Se formos utilizar o enxofre elementar, né, que é uma outra fonte utilizada na agricultura, ele é um produto importado, né, ele vem de outros países, então ele chega ao Brasil a um custo muito alto. Tá? Então, por isso a importância do gesso como fonte de enxofre também. Como fonte de cálcio, que é o outro macronutriente presente no enxofre, né, é muito importante. Tá? 1 tonelada de enxofre nós podemos elevar em até 0,5 centimol carga por decímetro cúbico de cálcio lá na CTC, o que é muito importante. Tá? Então, quando nós temos, por exemplo, a saturação por base, o V% já corrigido, que nós não queremos elevar mais a saturação por base ou alterar o pH, nós aplicamos o enxofre. Tá? Porque o enxofre não altera o pH e ele não vai interferir, né, nessa saturação por base. Então, uma outra ação, né, do gesso agrícola é a correção de solos sódicos. O que são solos sódicos? Solos que apresentam grandes teores de enxofre, de sódio. Tá? E o sódio, né, para a maioria das culturas agrícolas, ele passa a ser um elemento tóxico. Né? Em grande concentração no solo, a planta, né, acaba não conseguindo se desenvolver. Tá certo? Então, o que acontece? O enxofre ele permanece ligado na CTC do solo. Tá? À medida que nós aplicamos o sulfato de cálcio, né, esse enxofre, né, vai acabar se deslocando, né, devido à grande concentração do cálcio. O cálcio vai forçar a liberação do sódio, né, porque o cálcio tem preferência do que o sódio, né, na série aqui na complexo de troca. Então, o cálcio força essa liberação e, consequentemente, esse enxofre, esse sódio que vem para a solução do solo se liga ao sulfato e é lavado. Então, dessa forma, nós reduzimos a concentração de sódio. Aquele sódio que está na solução do solo, ele se liga também ao sódio, ao enxofre, ao sulfato e é lavado. Lembrando que a mobilidade do sulfato ele tem uma boa mobilidade, né, o que favorece a retirada do sódio da camada onde ocorre o desenvolvimento do sistema radicular. Recuperação de área com excesso de resíduos. No caso da vinhaça, que é aplicada em área de produção de cana, né, nas usinas, a vinhaça é um subproduto, um resíduo na produção do etanol. Tá? Então, quando a vinhaça ela retorna para o campo na forma de fértil irrigação, né, se aplicada em grandes quantidades, ela pode alterar e muito o teor do potássio, elevando a valores indesejáveis. Né? Então, como que nós podemos rebaixar esse teor do potássio? O gesso pode auxiliar, tá? Porque, novamente, né, aqui vamos substituir o sódio pelo potássio, então o sulfato se liga ao potássio e ele é lixiviado, retirando assim o potássio na região de desenvolvimento do sistema radicular. Tá? Então, além da ação fertilizante, o gesso agrícola ele pode também auxiliar na correção desses solos com alto teor de potássio, né, que tem o valor de potássios aí que chega a ser indesejáveis, e também alto teor de sódio. Tá? Então, como mostra aqui, o potássio, né, ligado aqui na CTC do solo, quando está em altas concentrações, aplica o sulfato de cálcio,
o cálcio vai forçar que o potássio saia dessa condição ligada na CTC do solo e vai vir para a solução do solo se ligando ao sulfato, formando um sulfato de potássio, que é um elemento extremamente móvel, né? Então assim nós acabamos reduzindo o teor de potássio. Uma outra característica de emprego do gesso agrícola, né, que é bastante utilizado na nossa região, que é a função de condicionador de subsuperfície. Lembrando que condicionador é o melhorador, né? E subsuperfície quer dizer, tem a superfície, a camada de 0 a 20, a sub é abaixo. Então é nas camadas abaixo de 0 a 20 centímetros. Tá? Então se eu tenho um solo com horizonte B, né, se ele for distrófico, ou seja, saturação por base menor do que 50%, e álico, que ele tem a saturação de alumínio maior que 50%, tá? Então é um indicativo da necessidade da aplicação de gesso. Hoje, a maioria dos solos do Cerrado, em condições naturais, eles apresentam essa condição, distróficos e álicos. Tá? Ou seja, tem baixa concentração de bases e alta concentração de alumínio, que é indesejável, né? Essa condição na subsuperfície ou na camada de 20 a 40, né, é condição de baixa quantidade de nutrientes e alta quantidade de alumínio, acaba impedindo o aprofundamento do sistema radicular, limitando o volume de solo que vai ser explorado pela planta. Tá? Daí a necessidade da aplicação do gesso, porque o gesso vai contribuir para aumentar o número de bases, né, ou a concentração de bases em subsuperfície e reduzir a concentração de alumínio. Tá? Então ele vai criar condições favoráveis ao aprofundamento do sistema radicular, aumentando assim o volume de solo explorado pela raiz das plantas. Tá? Então, consequências, né, da utilização do gesso em subsuperfície. Ele contribui para elevar a concentração de cálcio em profundidade, né, não só do cálcio, né, mas do potássio e do magnésio, que são elementos essenciais. Diminuição na saturação por alumínio, tá? Isto é, pelo aumento do cálcio na CTC efetiva, então ele reduz a saturação do alumínio. Por quê? Porque aquele alumínio que está na solução do solo, ele acaba se ligando ao potássio, formando um sulfato de potássio. Tá? E diminui a absorção de alumínio pelas raízes devido à formação do sulfato de alumínio. Tá? Então, como ele acaba neutralizando a ação do alumínio, né, o sulfato presente no gesso, o alumínio acaba reduzindo essa ação tóxica que ele pode ter sobre a raiz das plantas. Então, essa redução na absorção do alumínio pelas raízes permite um maior aprofundamento do sistema radicular. Então, são algumas consequências da ação do gesso como condicionador de subsuperfície. Aumenta o teor de cálcio, magnésio e potássio também. Diminui a saturação por alumínio e diminui a absorção de alumínio pelas raízes. Então, aqui, ilustrando melhor, né, a aplicação do sulfato de cálcio na presença de água dissocia, né, formando cálcio mais o enxofre. Né? Eles podem se unir novamente, mas, porém com cargas neutras. Tá? Esse cálcio aqui, ó, através do efeito de concentração, ele vai forçar esse alumínio sair aqui dessa ligação, né, do complexo de troca. Então, o alumínio, o cálcio que está na solução vai trocar de lugar com o alumínio que está aqui na fase sólida, complexo de troca. E aí o cálcio passa a ocupar o lugar que anteriormente era ocupado pelo alumínio. Tá? E o alumínio vai vir para a solução do solo. Tá? Esse alumínio que vem para a solução do solo, né, ele acaba se ligando ao hidróxido, formando aqui o hidróxido de alumínio. Né, formando novamente o hidróxido de alumínio, tá, e zerando aqui as cargas. Tá, o hidróxido de alumínio sem cargas, que não tem efeito tóxico. Tá? Então, o alumínio 3, né, que liga 3 moléculas de hidroxilo, OH-, vai formar o hidróxido de alumínio, que é um produto não tóxico.
né? Então, a hidroxila acaba complexando o alumínio presente, né? Formando um hidróxido de alumínio, tá? No caso aqui do calcário. No caso do gesso, o que nós vamos ter? O sulfato se ligando ao alumínio, formando sulfato de alumínio. Também é um elemento não tóxico. Tá? Então, o calcário, ele complexa a hidroxila e o sulfato, no caso aqui, o alumínio, se liga ao alumínio no caso do gesso. Tá? Então, a ação do calcário, que é um corretivo de solo, ela neutraliza o alumínio devido à liberação de hidroxila. Essa hidroxila leva o pH, dissocia o alumínio da fase trocável, se liga ao alumínio e complexa ele. No caso do gesso, não há uma elevação de pH. No caso do gesso, o sulfato vai se ligar ao alumínio, o cálcio em grande concentração vai forçar a liberação de parte do alumínio na complexo de troca. Esse alumínio vai vir para a solução do solo e o sulfato vai se ligar a ele, tá? Neutralizando o efeito tóxico do alumínio em camadas mais profundas. Ok? Então essa é a ação do gesso. Tá? Lembrando que o gesso não é um corretivo. Por quê? Porque ele não libera hidroxila. Tá? Porém, apesar de não ser corretivo, ele tem ação neutralizante sobre parte do alumínio tóxico, porque o sulfato se liga a ele. Ok? Tá? E aí, o efeito de condicionador, conforme nós podemos ver essas ilustrações, né, aqui é a distribuição do sistema radicular do milho em profundidade. Tá? Esse primeiro caso aqui, à esquerda, não foi aplicado nada de gesso. No segundo caso aqui à direita, foi aplicado 6 toneladas de gesso por hectare. Tá? Então, o que a gente pode perceber? Uma distribuição mais uniforme em profundidade. Tá? A gente vê aqui, ó, de 45 a 75 centímetros, nesse caso nós temos 30% de raiz, aqui nós só temos 10%. Né? Então, essa é a ação do gesso. A gente vê aqui, ó, no caso onde não foi aplicado, 53% do gesso concentra na camada de 0 a 15. Aqui nós temos apenas 34%, 25% abaixo. Então, uma distribuição mais uniforme em profundidade. E isso, né, permite, né, que a raiz do solo, da planta, explore um volume maior de solo, deixando ela menos exposta às variações climáticas, principalmente aí de chuva. Tá? Por isso que ela acaba suportando por um período maior o veranico. Porque demora mais a secar a camada de 0 a 75 do que essa camada de 30, onde está concentrado. Né? Aqui outro exemplo ilustrando, né, bem o melhor uso do água. Então, olha só, a planta onde não foi aplicado gesso, onde foi aplicado gesso. Então, um maior aprofundamento do sistema radicular e, consequentemente, uma maior produção da parte aérea, melhor desenvolvimento da parte aérea. Aqui alguns resultados de pesquisa mostrando, né, a produtividade de cana quando da aplicação de gesso. Né? Então aqui TCH, que é esse vermelho, é tonelada de colmo, é produtividade. Né? E aqui TAH é tonelada de açúcar por hectare. Então a gente vê aqui, ó, onde não foi feita aplicação de gesso nem calcário, 98 toneladas de colmo. Onde foi feito somente o calcário, 2 toneladas. Onde foi feito somente 127 toneladas. Onde foi feito 2 toneladas de calcário. Onde foram feitas 2 toneladas de gesso, 117. Agora, onde foi feito 1 tonelada de gesso e 1 de calcário, 147 toneladas de cana, de colmo por hectare. Mostrando que, né, o qual importante é esse aprofundamento do sistema radicular, principalmente da cana, né, que permanece o período de seca todo no inverno, no campo, em desenvolvimento. Né? Então, mostrando aqui, ó, uma aplicação de gesso e uma de calcário, maior produtividade. Tá?
Em cana de primeira soca, ou seja, segunda colheita, ainda mostrando uma maior produtividade, né, onde foi feita a aplicação do gesso mais calcário. Okay? O que é importante destacar, né? Esse trabalho ele foi feito, né, aplicação de nitrogênio e potássio e fósforo, né, igual para todos os tratamentos. O que diferiu? Calcário ou gesso, tá? Porque o gesso e o calcário ele não substituem o uso de fertilizantes. Gesso e calcário não substituem a adubação. Então, nesse tratamento, nesse experimento, os 4 tratamentos foi feita adubação igual, sendo que a diferença entre eles foi apenas na aplicação ou não, né, e na dose do calcário e do gesso. Então, aqui como condicionador de subsuperfície, né, quando devemos aplicar, né? O que é importante, né? Em caso de culturas anuais, nós amostrarmos ao menos, né, a camada de 20 a 40, ela vai ser o indicativo para nós, né, a camada de 20 a 40, se nós vamos fazer ou não a calagem, a gessagem. Por quê? Nessa camada, porque nós estamos considerando que esse efeito subsuperfície do gesso é nessa camada. No caso de culturas perenes, podemos considerar até na camada de 40 a 60 também. Então, por exemplo, plantio de café, plantio de seringueira, de eucalipto, podemos considerar uma camada de ação do gesso até 60 centímetros. Quando aplicar, né? Então, a literatura traz para nós hoje alguns critérios, né, que vão definir se nós aplicamos ou não o gesso. No caso, é o valor do cálcio, né, na camada de 20 a 40. Se ele for menor do que 0,5 centimol carga por decímetro cúbico, ou se o alumínio for maior do que 0,5 centimol carga por decímetro cúbico, tá? Ou se a saturação por alumínio for maior do que 30%. Então, são 3 critérios. Se atender um desses, ou os 3, ou 2, né, nós devemos fazer a aplicação do gesso. Ou seja, o que vai definir a necessidade da aplicação do gesso com essa ação de condicionador de subsuperfície? O teor de cálcio e o teor de alumínio nas camadas mais profundas. Quanto aplicar, né? Então, hoje, culturas anuais se utiliza essa fórmula, né, necessidade de gesso, 50 vezes o teor de argila. Tá? Então, se eu tenho que meu solo tem 60% de argila, 50 vezes 60 dá 3.000 quilos. Não, meu solo tem apenas 20% de argila, então 50 vezes 20 dá 1.000 quilos de gesso. Culturas perenes um pouco mais, né? Então podemos aplicar até 75 vezes o teor de argila. Tá? Então, o boletim da Embrapa nos traz aí essa recomendação, essa fórmula para a recomendação de gesso. Tá? A recomendação do IAC, que é uma recomendação já mais recente, quando o teor de cálcio é menor do que 4 centimol carga por decímetro cúbico, menor do que 0,4 na verdade, né? E o alumínio menor do que 30%, aplicar 1 tonelada de gesso. Quando o teor de cálcio é menor do que 0,4, né? E o teor de alumínio maior que 30, aplicar 1,5 tonelada. Tá? Então, nesse caso aí, se a CTC do solo for menor que 4 e apresentar essa condição, 1 tonelada de gesso. Se a CTC, a pH 7 do solo for maior do que 4 e o solo apresentar essa condição, né, 1 tonelada e meia. Tá? Então, se for apenas para suprir o cálcio, 1 tonelada. Neutralizar o cálcio, suprir o cálcio e neutralizar o alumínio, 1 tonelada e meia. Critério, né? Então, de recomendação, né? Qual que é a recomendação? Que seja feita em área total e de preferência que nós façamos após pelo menos 30 dias da aplicação do calcário. Por quê? Como ele tem essa ação de carrear ou de movimentar bases da camada superficial para a camada mais profunda,
Se nós aplicarmos o gesso, o calcário, esperar ter uma certa correção nos níveis de cálcio e magnésio na camada superficial, quando eu aplicar o gesso já vai ter bases disponíveis para se ligar e carrear. Quando eu aplico junto, eu perco, né, esse efeito. Isso, né, acaba demorando mais para isso acontecer, né? Então, o ideal é o quê? Primeiro, aplicar o calcário, esperar neutralizar o alumínio, elevar os teores de cálcio e magnésio na camada superficial, de 0 a 20. Num segundo momento, de 30 a 60 dias após, aplicar o gesso, esperar o gesso reagir, e aí vai ter bons índices, bons teores de cálcio e magnésio para carrear em profundidade. Bom, outro emprego do gesso agrícola que é o condicionador de esterco, tá? Então, um trabalho que mostra, né, esterco, né? Quando a gente faz a fermentação do esterco, o processo de compostagem, quando ele não tem cobertura, ou seja, está in natura lá, 56% da amônia, que é uma forma de nitrogênio, 56% ele perde, que ele é um gás, né? Cobertura com fosfato natural perde 45%, cobertura com palha 19% e cobertura com superfosfato simples perde apenas 3% da amônia. O que tem o superfosfato simples? Ele é um fertilizante fosfatado, mas que tem enxofre, o sulfato de cálcio ou gesso na sua constituição. Aí o que acontece? Né? Durante o processo de fermentação ocorre perda de nitrogênio na forma de amônia. O gesso agrícola é recomendado pois reage com a amônia liberada, transformando em sulfato de amônia, diminuindo, portanto, a volatilização. Tá? Então, quer dizer, o gesso ele impede a perda do nitrogênio, né, na forma amoniacal. Então, consequentemente, deixa o composto, né, ali o esterco mais rico, né, em termos de nutrientes, tanto só do nitrogênio, mas também de enxofre e de cálcio. A recomendação para cada tonelada aplicar em torno de 50 kg de gesso para cada tonelada de esterco. Ok? Então aqui uma pilha de gesso, né, em uma propriedade, uma usina. Então fazendo aí essa aplicação, né, para secar dentro da área. Nesse caso aqui está sendo feita a aplicação do gesso em torta de filtro, né, que é um subproduto da indústria açucareira, né? Então, além de estar enriquecendo a torta, está impedindo a perda de nitrogênio para a atmosfera. Tá? Então, finalizando, né, pessoal, o gesso agrícola é a utilização correta do insumo no sistema inicia com a amostragem, né, do solo na profundidade adequada, continua com a correção do solo através do calcário, seguida da aplicação do gesso e termina com a aplicação do fertilizante. Tá? Então, calcário, gesso e adubação são produtos que se complementam, eles não se substituem. Tá? Então, é necessário critério para a utilização e pode ser que seja necessário aplicar os três, né? Calcário, gesso e agrícola. Quem que vai definir? A nossa amostra do solo, certo?